Olá, estamos aqui para mais uma aula da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês aqui nesse momento. Então, agora vamos ver o que nós temos no nosso objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, a aula 10, objeto de conhecimento, manifestações artísticas e culturais como práticas que estimulam a imaginação e a criatividade. O detalhamento da nossa aula diz o seguinte: aproximação com a sociedade envolvendo as linguagens artísticas para a produção da fruição estética, promoção de exposições individuais e coletivas das produções em diferentes espaços culturais. Ok? Então, dentro desse contexto, nós vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então, para iniciar a nossa aula, trouxe aqui para vocês essa imagem que representa o mundo, não é verdade? E dentro desse mundo, desse contexto universal, vamos dizer assim, nós temos o que? Várias palavras: teatro de sombra, manifestações artísticas, culturais, arte de rua, então cultura, a própria arte, festivais, não é verdade? Então o carnaval, então várias manifestações artísticas e culturais que envolvem o mundo. E dentro dessas manifestações nós podemos dizer que elas estão interligadas, que elas vão influenciar em determinado momento a cultura, os costumes de algumas, vamos ver, civilizações, certo? Então, desse contexto, o que seriam essas manifestações? Vamos ver? Então, existem diversas manifestações artísticas e culturais ao redor do mundo que estimulam a imaginação e a criatividade. Então, essas manifestações não só são importantes para o mundo, mas elas também fazem o quê? A questão da sociabilidade, da união, elas estimulam a criatividade, porque eles ficam resgatando, como nós vimos nas nossas aulas, a questão do folclore. Os bens materiais, os bens imateriais fazem parte dessas manifestações artísticas. Então, elas estão interligadas, essas manifestações culturais estão interligadas entre si, que são influências que vão vendo, como nós vimos lá na pré-história, na Grécia, de repente no Egito, as arquiteturas, né, as esculturas, tendo aquela influência, em princípio aquela rigidez, e depois a mobilidade, né, do Discípulo de Miron, que foi apresentado para vocês. Então, são influências que vão se agregando e vai tendo essa modificação, mas se você ver lá no histórico, lá na pré-história, nós vamos ter o quê? Essas influências. E as manifestações artísticas têm esse poder de agregar conhecimentos e mostrar uma cultura, costumes e etc. de determinadas civilizações. Então, vamos ver essas manifestações artísticas. Vamos lá? Então, as manifestações artísticas e culturais são expressões que refletem a identidade, valores, crenças e criatividade de uma sociedade. Elas desempenham um papel fundamental na construção e transmissão da cultura ao longo do tempo. Então, as manifestações culturais, elas vão fazer o quê? Elas vão ser como se fosse um livro que vão escrever a história daquela sociedade. E ela vai ser intacta, ela não vai poder ser mexida, ela não vai... Não, ela vai, sim, ela vai poder agregar novos conhecimentos, mas sem mudar a sua essência. Ela vai continuar tendo a sua essência. É aquilo quando nós falamos do Bumba Meu Boi e o Boi Bumbá. O Bumba Meu Boi tem as suas características e o Bumba Meu Boi e o Boi Bumbá aqui do Amazonas tem outras características, que foram inseridos alguns elementos como o pajé, as tribos, né? Então, não deixou a sua essência, mas agregou novos conhecimentos, novas formas, novos costumes daquela região que vamos falar, da região norte do Amazonas. Tá? Então, o folclore, os costumes, eles não perdem a sua essência. Tá? E dentro disso, como é que se acostuma? Como é que vai fazer isso? Como é que vai acontecer essa manifestação?
Ora, ela acontece através de quê? Através da arte. Vamos ver esse conceito? Então, dentro desse conceito, a arte é uma forma de expressão humana que utiliza diferentes meios como a pintura, escultura, música, dança, teatro, literatura, entre outros, para transmitir ideias, emoções e experiências. Certo? Então, dentro desse contexto da arte, que ela tem esse poder através das artes cênicas, através da música, através da dança, ela consegue expressar, né? Ela consegue colocar, expor a ideia, como nós vimos aí já durante as nossas aulas, que os artistas eles têm um período, ele tem um momento da produção artística. Então, ele pode expor a sua ideia, a sua imaginação, a sua criatividade para mostrar a sua cultura através da arte, através da pintura, através da dança, através do teatro, né? Criando figurinos, criando música, criando espaços. Então, dentro disso, ele vai mostrar o quê? A sua cultura, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver aquela manifestação e perpetuar essa história. Tá? Através de quê? Através da arte. Então, por isso que eu sempre falo, a arte é muito importante, ela está presente não só no nosso componente de arte, mas ela está presente em geografia, em matemática, em história, em língua portuguesa, na literatura. Ela sempre está fazendo essa conexão, certo? Então, aí, falando sobre isso, utilizando a arte, utilizando as formas, nós podemos manifestar o quê? A nossa cultura. E o que é a cultura? Vamos ver? Então, a cultura refere-se ao conjunto de valores, tradições, costumes, crenças, linguagens e expressões artísticas compartilhada por um grupo de pessoas em uma determinada sociedade. Ok? Então, a cultura ela vai ser como se fosse a identidade de uma sociedade, de um grupo. Aqui mesmo dentro do Amazonas, nós temos 62 municípios. Ora, se eu falo de Maués e, de repente, eu falo de Tabatinga, eles têm costumes e culturas diferenciadas. E isso tem que ser respeitado. E como é que essa cultura é apresentada? Através das manifestações artísticas, através da arte, certo? Então, nós temos que conhecer, nós temos que saber o porquê que acontece aquela manifestação, o que levou aquela sociedade a ter esses costumes. Então, isso faz parte da história, isso faz parte da arte. E dentro dessas manifestações artísticas que nós estamos vendo aqui, mas o que são essas manifestações artísticas? O que é manifestações artísticas? Vamos ver? Então, são as diversas formas de expressões artísticas, incluindo música, pintura, escultura, dança, teatro, cinema, literatura e outras que refletem a criatividade e a sensibilidade cultural de uma sociedade. E eu sempre falo que essas manifestações culturais, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, nos nossos costumes, na nossa forma de agir. Geralmente, os amazonenses, eles são muito humanos, eu digo que eles são muito humanos. Eles sempre estão dispostos a ajudar o outro. É uma característica muito próxima do amazonense, coisa que se nós formos para outros estados, principalmente para o sul, você vai ver algo diferenciado. Nós somos muito toque, nós somos muito abraço aqui no Amazonas. É a nossa cultura, é a nossa forma de ser. Se eu tenho alguma coisa, vizinha, você quer um pedaço disso? Não sei o quê. Então, é sempre oferecendo, sempre querendo ser solidário. Em outras culturas, isso já não é tão normal. Existe uma educação, mas eu sempre digo que é uma educação um pouco fria. É um bom dia, uma boa tarde, um com licença. Mas isso faz parte da cultura de cada sociedade, certo? Então, essas manifestações, essas formas de se expressar, a forma de se vestir também faz parte da nossa cultura. Aqui no Amazonas, eu sempre coloco assim que é muito difícil a gente usar uma bota, a não ser que você trabalhe na roça, o seu trabalho tem a necessidade de usar bota, usar casaco de pele, usar roupas bem quentes, né, que são... Porque nós temos um clima que é um clima quente, então fica inviável você utilizar roupas que não são adequadas ao nosso clima.
Quando a nossa temperatura ela diminui um pouquinho, nossa, a gente começa a tirar casaco de dentro do guarda-roupa, oi, agora eu tenho que usar. Né? Enquanto que, vamos dizer, 21 graus, em outros estados, é normal, é calor para ele, mas para o amazonense aqui é frio, né? Porque nós não estamos acostumados, não é o nosso costume quando a nossa temperatura diminui. Certo? Então, nós temos uma forma do vestuário, assim como os outros estados têm a sua forma. E isso também envolve as nossas manifestações culturais. O indígena, nas nossas danças, na nossa forma de representar a nossa dança, né, do boi-bumbá, qual é o tipo de roupa que é apresentado na hora que acontece a manifestação? Certo? Quando apresenta a sinhazinha do boi, como é que ela vem vestida? Ela vem caracterizada de uma, né, europeia, de uma moça que traz aquele vestido longo, rodado, que não é algo que é adequado para a nossa região, não é do Amazonas, mas sim ela traz a origem daquela manifestação lá na Europa, lá de onde surgiu essas manifestações. Então, é aquilo que eu falo, as manifestações, elas sempre vão agregar, elas nunca vão descartar, elas vão agregando e com isso vão crescendo. E aí, isso se torna o quê? O patrimônio cultural que já foi falado. Nós temos o imaterial e o patrimônio material. Mas vamos ver novamente o que é o patrimônio cultural. Compreende bens materiais e imateriais que são considerados importantes para a sociedade, incluindo monumentos, tradições orais, práticas culturais, festivais e formas de expressão artísticas transmitidas ao longo das gerações, certo? Então, essas manifestações, né, culturais, elas têm o material e imaterial. Eu cito sempre, em Parintins, eu gosto de assistir às pastorinhas, principalmente porque elas não perdem a essência na linguagem. No canto, elas continuam mantendo a mesma forma do dialeto da linguagem original. Então, as pastorinhas eu acho super interessante, porque tem personagens, conta, e tem toda uma música que envolve aquela apresentação. Não sei se aí na localidade de vocês ainda existem as pastorinhas. Eu sei porque em Parintins tem, e eu sempre, como estou lá no mês de dezembro, eu sempre vejo as pastorinhas saírem. Tem a cigana, tem a florista, então, mas elas trazem toda uma tradição, mas a linguagem é muito regional. O canto, a música que elas cantam, elas perpetuam aquela música, certo? E isso faz o quê? Dentro dessas manifestações culturais, nós temos o quê? A diversidade cultural. Quando eu falei lá da sinhazinha, do indígena, nós temos o que é diversidade cultural. E o que é a diversidade cultural dentro dessas manifestações artísticas? Vamos ver? Refere-se à coexistência de diferentes culturas em uma sociedade, reconhecendo e valorizando a pluralidade de expressões culturais, promovendo o respeito às diferenças e a convivência harmoniosa. Então, essa diversidade, olha uma palavra que estava muito ali, que é muito importante, o respeito. Eu sempre digo, se existe o respeito em uma sala de aula, em uma família, em uma sociedade, não vai ter problema, porque eu respeitando, certo? Eu vou respeitar o outro e o outro vai me respeitar. As minhas ideias, isso não quer dizer que nós temos que fazer o quê? Concordar com tudo. Não, não é bem assim. O respeito, principalmente as manifestações artísticas, é você entender o porquê que ela acontece. Lembra quando nós falamos da análise da imagem lá da Guernica? Em que momento aconteceu? Nós tínhamos que saber que era o quê? Uma cidade espanhola que foi bombardeada. Olha, eu tenho um contexto, eu tenho um pré-conhecimento do que existe. Então, eu não vou falar, eu não gostei daquela pintura, aquela pintura não está legal, as formas estão distorcidas, é apenas uma cor monocromática, mas, de repente, quando eu entendo que aquele estilo de pintura daquele pintor lá, que é o Pablo Picasso, ele tinha uma tendência artística, né? Uma técnica que ele utilizava, um estilo de pintura que era chamado de cubista.
e que eu sei que Guernica foi bombardeada, eu começo a entender, eu começo a colocar conceitos meus. Isso não quer dizer que eu vou achar a pintura linda, eu posso gostar ou não, isso é um direito seu e tem que ser respeitado, mas eu tenho que entender o que levou aquele artista a fazer, aquele comportamento, aquela manifestação, o que levou aquela pessoa a ter aquela atitude. E isso envolve o quê? O respeito. E a arte é muito isso, é você respeitar, sabe? Você entender o porquê que acontece, certo? É saber, vamos dizer, quais foram os caminhos que aquela sociedade percorreu para chegar naquele momento daquela manifestação artística. Por que que eu não gosto do meu colega? Por que você gosta do seu colega? Não gosto porque eu não vou com a cara dele. Mas você já chegou a conhecer o seu colega, a tentar entender o seu colega, a conversar, te permitir conversar com o teu colega? E, de repente, quando você conversa, quando você se aproxima, você diz, cara, como ele era legal, como ele é legal, não é nada daquilo que eu pensava. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Você conheceu, você entendeu, você procurou conhecer, contextualizar, se aproximar, se apropriar para ter um pré-conceito, né? Você colocou algo, não, eu tenho esse preconceito, eu não gosto, não sei o quê. Não, você eliminou, você teve o respeito, você se permitiu. E assim são com as manifestações artísticas. Aí nós temos, isso se diz o quê? Quando eu me aproximo do outro, quando eu permito que o outro se aproxime também de mim, que me permito que o outro seja igual, vamos colocar como se ele fosse igual. Eu estou envolvendo o quê nessa manifestação artística? Vamos ver o que envolve isso? Envolve a inclusão, tá? Então, o que é essa inclusão e equidade? Vamos ver? Então, a inclusão e equidade é uma sociedade culturalmente diversa, busca promover a inclusão e a equidade, garantindo que todos os grupos tenham acesso, oportunidades, recursos e participação plena na vida social, econômica e política. Ora, quando eu falo que eu envolvo o quê? Eu envolvo a inclusão, é aquilo que eu digo, é me permitir conhecer, é me apropriar dos pré-requisitos que eu tenho que conhecer para saber, para valorizar. Então, a inclusão dentro das manifestações artísticas é tornar o outro também igual. É isso que nós queremos dentro das nossas escolas, dentro da educação, né? Levar um ensino de qualidade, levar um ensino para todos de qualidade, ter a mesma oportunidade para todos. Mas será que isso é a nossa realidade? Mas eu posso lutar para que isso aconteça. Eu posso ser aquela gotinha no oceano para fazer a diferença. Eu posso trabalhar para incluir o meu amigo, aquele meu amigo que fica afastado lá na sala. Isso também são manifestações que você tem que ter, é inclusão. E isso também é conhecer essas manifestações artísticas, é se apropriar, né? É se permitir, principalmente se permitir a conhecer, a buscar. E quando nós falamos daquele aluno jovem protagonista, isso envolve também as nossas manifestações artísticas. É buscar, é ir além da sala de aula, é ir ali, aconteceu, esse foi os nossos conteúdos, fazer as anotações. Esse foi o meu conteúdo. Eu não vou ficar só no WhatsApp, não. Eu vou pesquisar na internet um material que tem base na nossa aula de hoje, é tentar conhecer um pouquinho mais. E dentro dessas manifestações que tiveram influência, não só no Brasil, não só no Sul, mas no Nordeste, mas também no Norte, algo que envolve todo o Brasil e o mundo. E quais são essas manifestações que são conhecidas internacionalmente? Ora, aqui no Brasil nós temos o Carnaval, tá? Então vamos ver um pouquinho do conceito do Carnaval. Então, Brasil, o Carnaval. O Carnaval brasileiro é conhecido mundialmente por suas festas vibrantes, desfiles de escola de samba, fantasias coloridas e músicas envolventes. Ele oferece uma explosão de criatividade envolvendo diferentes formas de expressões artísticas, tá? Então, o Carnaval
se você for conhecer a história do carnaval, nós vamos ver que ele vai ter início nos costumes dos nossos irmãos afro-brasileiros, dos africanos que chegaram no Brasil, através da dança, né, através do samba de crioulo, da umbigada. Então, eles fizeram essas manifestações e, ao longo do tempo, foram se adequando e se tornou, vamos dizer, o símbolo do Brasil, que é o carnaval. Quando nós falamos de carnaval, nos remete o Rio de Janeiro. Mas o carnaval também se expandiu em outras culturas. Quando eu falo de Recife, vem o quê? Que vocês já viram? Vem o frevo, vem o maracatu também, não é verdade? Que nós já falamos sobre o maracatu aqui, e os seus personagens que envolvem o maracatu. O carnaval, temos as escolas de samba, que hoje são verdadeiros espetáculos, não é? A céu aberto que acontece nas avenidas. Então, o carnaval ele vai ter a sua origem lá na África, trazidos conhecimentos. Os nossos irmãos africanos trazem seus conhecimentos, as suas danças de terreiro, e isso vai sendo desenvolvido e sendo adequado à cultura brasileira. Mas o carnaval, que vem de carnavalha também, tem origem também na Europa. E é essa miscigenação de conhecimentos, de saberes, que cria-se o carnaval no Brasil, que é incomparável, ninguém consegue imitar o nosso carnaval. E também nessas tradições dos nossos irmãos africanos, nós temos a capoeira. Vamos ver? Então, a capoeira, uma forma única de arte marcial brasileira, que incorpora elementos da dança, música e acrobacias. A capoeira estimula a criatividade dos praticantes, que muitas vezes improvisam movimentos durante as rodas de jogo. Então, a capoeira, no período, nos primórdios, chegou um momento que a capoeira ela foi proibida. Os donos das senzalas e etc., os senhores, né, eles proibiram que os escravos praticassem a dança, porque eles achavam até que era uma dança, que envolve a dança e é uma arte marcial de defesa. Então, quem praticava a capoeira, eles começaram a perceber que eles fugiam e não conseguiam ser capturados, porque era uma dança de autodefesa, uma luta de defesa. Então, foi proibido a prática da capoeira. Só depois de muitos anos, quando fizeram uma apresentação, e o mestre Bimba fez uma apresentação para o presidente, e ele instituiu que a capoeira era a primeira manifestação puramente, né, brasileira, certo? Então, a capoeira ela tem essas tradições, ela tem seus passos, seus costumes, o seu figurino, a sua música tem a sua característica. E a capoeira foi apresentada e hoje está aí em várias partes do mundo e no Brasil também, mas ela tem muito mais manifestações, né, lá na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e etc. E aí, nós temos também outra manifestação que é bem popular e que acontece em todos os momentos nas cidades, principalmente nas metrópoles também, que é a arte de rua. Vamos ver esse conceito? Então, grafites e murais urbanos são comuns em muitas cidades brasileiras, proporcionando uma tela para artistas expressarem sua criatividade e transmitirem mensagens sociais e políticas. Então, essas mensagens que o grafite, que é a arte de rua, não só o grafite, mas a arte de rua, assim como a pichação, são mensagens sociais e culturais, sociais e políticas. É aquilo que eu digo, nós temos que saber o contexto. Professora, mas pichação é arte? Sim, pichação é arte, a partir do momento que ela não vai danificar o patrimônio público e particular. Tá? Então, quando a pichação ela vai danificar um patrimônio, que ela vai fazer a pichação sem autorização, simplesmente para danificar alguém que acabou de pintar o seu muro, alguém que acabou de pintar vamos dizer, um edifício público, a pessoa vai lá e picha, escreve as suas letras, né? Geralmente é monocromática, aquilo ali é vandalismo. Mas quando é permitido, é doado um espaço e os grafiteiros eles vão lá e fazem o seu grafite, fazem a sua pichação, aí sim é considerado arte.
A arte, ela jamais vai danificar um patrimônio de alguém. A arte, ela é feita para fruir, para ser contemplada, tá? E não para prejudicar ninguém. E aí, dentro desse conceito das manifestações, nós temos aqui no Amazonas o Festival de Ópera, que nós também já demos uma pincelada. E vamos ver sobre o festival? Realizado em Manaus, o festival destaca a ópera clássica, mas também incorpora elementos da cultura local, proporcionando uma experiência única que mistura tradição e inovação. Recentemente eu vi na TV, né, que infelizmente esse ano nós não vamos ter o Festival de Ópera do Amazonas. Nós não estamos, não houve verbas para isso. Infelizmente a cultura perde, né, porque o Festival de Ópera, além de valorizar os nossos artistas e profissionais, né, ele multiplicava também a questão da economia, melhorava a economia aqui no Amazonas. Tá? Então, o Festival de Ópera, ele trazia justamente essa questão das músicas clássicas. E também temos os festivais indígenas. Vamos ver? Muitas comunidades indígenas na região realizam festivais que celebram suas tradições, incluindo danças, música, pinturas corporais e artesanato. Esses eventos refletem a rica diversidade cultural da região. Gente, eu tive o prazer de ver um festival indígena agora em Tabatinga, né? E também eu vi em São Gabriel da Cachoeira. É fantástico. É algo que você não imagina que isso aconteça no Amazonas. É rico, culturalmente, sabe? É riquíssimo quando se reúnem para fazer essas manifestações. Eu fiquei encantada e eu tive o prazer de assistir. E eu digo assim, eu quero voltar novamente, eu quero esse ano novamente participar desse festival como espectador, né? E é riquíssimo. Então, como a nossa cultura tem a contribuir? Como ela pode ser diversificada? Aquilo que eu falei, o nosso Amazonas é imenso. E os nossos costumes e as nossas culturas, vocês nem imaginam como é magnífico conhecer cada particularidade de cada sociedade. E aí nós temos o festival no mundo. Vamos conhecer alguns? Nós temos o Festival da Escócia, tá? Um dos maiores festivais da arte do mundo, apresenta uma variedade de performances, desde o teatro e dança até música e comédia, estimulando a imaginação e a criatividade. Nós temos o quê? O Festival de Veneza, na Itália. O que acontece nesse Festival de Veneza, na Itália? Vamos ver? Um evento importante no mundo da arte contemporânea. A Bienal de Veneza apresenta exposições que desafiam as convenções, promovendo o pensamento inovador e a expressão artística única. Olha aí, vão anotando aí o nome desses festivais, certo? Continuando, nós temos o Carnaval de Londres. Vamos ver o que nós temos no Carnaval de Londres. Inspirado no Carnaval brasileiro, é apenas uma inspiração. Este evento colorido celebra a diversidade cultural através de desfiles, dança, música e arte de rua, incentivando a criatividade e a expressão individual. Nós temos o Festival Internacional também de Cannes. Vamos ver? Então, reconhecido, né? Esse festival acontece na França, reconhecido como um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo. O Cannes Filmes Festival destaca filmes inovadores que desafiam as normas e estimulam a imaginação. Trouxe para vocês aqui o Teatro de Sombra da Indonésia, também que é uma manifestação muito conhecida. É uma forma tradicional de teatro de sombra na Indonésia. Os artistas manipulam figuras de sombra para contar histórias épicas, muitas vezes baseadas em mitologia, incentivando a criatividade na execução e interpretação. E aí, passando da Indonésia, nós vamos para o México. O que nós temos no México? Vamos ver? Dia dos Mortos, né, que acontecem. Esta celebração envolve a criação de altares decorados como oferenda para homenagear os entes queridos falecidos. A criatividade está presente nas coloridas decorações, arte em papel picado e nas representações de esqueletos, as calacas,
que personificam a vida após morte. Então, nós falamos aí de algumas manifestações que envolvem o mundo, não é verdade? Eu trouxe para vocês aqui um festival que tem até um filme, né, da Disney, que ela fala justamente dessas lanternas, que é o Festival das Lanternas de Taiwan. Tá? Então, o que é esse festival? Vamos ver? Então, durante o Festival das Lanternas da Rua de Taiwan, são iluminadas por lanternas coloridas. As pessoas constroem lanternas criativas e participam de desfile, estimulando a imaginação por meio de design únicos. Ora, já pensou um céu, você chegar numa cultura, numa sociedade, num país, de repente estar nesse festival? Vocês anotaram aí quantas manifestações? Isso apenas são algumas, claro que não deu para trazer todas, mas são apenas algumas dessas manifestações e que o principal item é a inclusão e o respeito, né? Respeitar e incluir, conhecer previamente para depois ter o seu julgamento, certo? Então, nós finalizamos, né, nesse momento a nossa aula.